Bom, a ideia de falar sobre a Defensoria Pública, sobre essas dificuldades encontradas, os desafios e medidas que podem e devem ser tomadas para enfrentar esses problemas, parte de um desconhecimento da instituição, especialmente no estado de onde eu venho, Santa Catarina. Eu acho que eu estou apertando alguma coisa errada aqui. Deixa eu virar. No estado de Santa Catarina, em que a instituição é ainda muito nova, mas não se restringe ao estado, a esse local, mas é algo enfrentado também em muitas outras defensorias. A Defensoria Pública de Santa Catarina tem 5 anos, que é o tempo que eu tenho também de defensora pública. Mas o mais curioso, talvez, e isso vai muito no sentido do que se viu nos vídeos, é que eu não consigo imaginar a minha vida antes da Defensoria Pública. Parece que eu sempre fui defensora, parece que sempre exerci essa atividade e que nunca me imaginaria em outra profissão, em outro ambiente, exercendo um outro papel que não o de defensor, de defensora daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, que são muitos ainda no nosso país. Lembrando que a vulnerabilidade, quando falo, não se restringe à vulnerabilidade econômica, mas também decorrente de outras situações de desigualdade social, racial, etc. O desconhecimento a respeito do que é a Defensoria Pública e essa rejeição que muitas vezes parte desse desconhecimento, que decorre desse desconhecimento, é algo que se pode verificar nas inúmeras oportunidades em que nós não somos identificados corretamente, seja por um assistido, seja pela testemunha que comparece à audiência, que não consegue reconhecer o defensor público como tal, mas também pelos poderes constituídos, pelos poderes executivo, legislativo, judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que, como se pode perceber aqui na situação de Rondônia, é um tanto diferente, e num sentido muito positivo, mas não é o que se reproduz no resto do país, em que se verifica ainda uma falta de noção do que significa, de fato, defensorar. Isso repercute não só na parte administrativa, estrutural da Defensoria Pública, pois quando não se sabe exatamente quais objetivos tem, para que serve, como funciona a instituição, evidentemente não se pretende investir, não se decide dedicar mais verba a essa instituição, mas também na própria atividade fim, quando não são respeitadas prerrogativas que acabam por prejudicar diretamente os assistidos, né? Esse desrespeito que se vê às prerrogativas, às garantias dos defensores públicos, repercutem, evidentemente, de maneira direta sobre a qualidade do serviço prestado pelo defensor, pela defensora pública. Então, não se trata de uma questão de vaidade, de necessidade de autoafirmação, como muitas vezes ouço falar, mas de se poder efetivar os direitos que são assegurados a todos, quando a gente sabe que existe muita desigualdade, que vive em um país, em um mundo desigual em geral, mas especialmente o Brasil, nessa situação de intensa disparidade. Portanto, a ideia de emancipação por meio da educação em direitos, ela parte não só da premissa da concretização da cidadania, em se conhecendo aqueles direitos que são conferidos, que são previstos legal, constitucionalmente, aos cidadãos, às pessoas, mas também quanto à própria Defensoria Pública como um desses direitos, ou seja, conhecer, explicar aquilo que representa a Defensoria Pública para a comunidade em geral, né, para os meios de comunicação, para os alunos de universidades,
para aqueles que não precisam dos serviços da Defensoria Pública, mas podem indicar para alguém que precise. Então, se parte dessa premissa de conhecer a Defensoria Pública para que se possa conhecer e concretizar esses direitos fundamentais que vêm sendo sonegados, que vêm sendo negados a uma parcela significativa da população. Nesse contexto, deve-se enaltecer o que foi dito na palestra do Dr. Domingos, que é a diferença da Defensoria Pública em relação à advocacia privada, ou mesmo em relação à advocacia dativa, nos locais em que ainda existe essa figura. A Defensoria Pública tem que se conhecer como uma instituição distinta das demais, e distinta não só por se tratar de uma carreira, de um concurso público diferente, mas por se tratar de uma instituição com objetivos muito mais amplos do que a judicialização de demandas, do que meros atendimentos que poderiam ser, de fato, realizados por advogados particulares. Se deve reconhecer essa diferença, essa distinção, de modo a trabalhar com ações coletivas, com mediação, conciliação, solução extrajudicial de litígios, atuação nas comunidades, estando presente nessas comunidades, como foi bem dito também na palestra anterior, esse exercício de alteridade para se conseguir compreender talvez seja muita ambição, mas conseguir chegar perto de compreender a situação em que se encontra o outro, a situação em que se encontra aquela pessoa que demanda o atendimento pela Defensoria Pública. Nesse sentido, a Defensoria Pública figura, então, como órgão de resistência, de fato, sempre se mostrando diferente das demais instituições, e, para isso, acho que é essencial que a questão política seja afastada dentro do possível, dentro das limitações das atividades defensoriais. Quando eu falo da questão política, não falo por... política está presente em tudo na vida, evidentemente, e nem de relações com os demais poderes, com as demais instituições, mas de política como uma espécie de ingerência na atuação da Defensoria Pública. Para tentar, assim, ilustrar um pouco. A instituição lá em Santa Catarina começou em 2012, foi criada em 2012, mas a posse dos primeiros defensores foi em 2013. E durante 4 anos se teve um defensor público geral que não era defensor público, que era indicado pelo governador sem integrar a carreira. Então, é nesse sentido que eu falo de política, dessa rejeição a essa ingerência por outros, pelos poderes públicos ou por outras instituições. Há uma rejeição também por parte da população, muitas vezes por compreender a Defensoria Pública como atuante exclusivamente na área criminal, e por associar isso a uma atividade ilícita, uma atividade reprovável aos olhos daqueles famigerados cidadãos de bem. Então, a gente já poderia começar essa crítica a partir da incompatibilidade da ideia de cidadão de bem com o nosso sistema de justiça, com a nossa sociedade, diante dos fatos que são facilmente verificados diariamente. Então, a ideia de cidadão de bem é uma falácia, mas se vende, vende bem tanto nas eleições quanto na mídia, nesses espaços em que há um alcance muito grande daqueles que são o alvo dos interlocutores, essa ideia de cidadão de bem convence. Quer ver no tribunal do júri, é sensacional falar do cidadão de bem e distinguir daquele que se encontra na cadeira de acusado, de réu.
E a população vê, então, como se a Defensoria Pública estivesse no combate a esses cidadãos de bem e defendendo a criminalidade. Muitas vezes, essa visão é percebida de maneira deturpada. Inclusive, hoje, em virtude do Dia da Defensoria Pública, amanhã, se realizou em Santa Catarina um atendimento ao público do lado da Catedral, num dos locais de maior passagem de pessoas, porque é próximo ao terminal. E nessa oportunidade, várias pessoas registraram, isso fiquei sabendo, como já estava aqui, só pelos grupos de WhatsApp, mas que acreditavam que a Defensoria Pública só atuava na área criminal e desconheciam outras searas de atuação. Então, seguindo nas críticas dessa fala, a Defensoria Pública atua em inúmeras outras áreas, isso tem que ser publicizado. Nós precisamos, como é o título dessa pequena fala, precisamos falar sobre Defensoria Pública, não basta fazer, não basta exercer a sua atividade, nós precisamos falar sobre ela, esclarecer, para que não haja essa má compreensão. Então, existe uma atuação muito mais ampla do que exclusivamente criminal. E ainda precisamos deixar claro que a atuação na defesa criminal não se trata de uma atuação aliada à criminalidade ou algo do gênero, mas uma atuação garantidora de direitos, os direitos de defesa, direito ao contraditório, direito à ampla defesa, direito ao devido processo legal, que só pode existir para todas as pessoas quando existir para cada um de nós, inclusive para aquele que é tão diferente daquelas pessoas que têm essa rejeição à defesa criminal e que se encontra numa situação de reincidência, de maus antecedentes, de pobreza, às vezes até de encarceramento, seja provisório por outro fato, que inclusive essas pessoas têm esses mesmos direitos. Isso precisa ser conscientizado, isso precisa ser incutido na mente de todos, né? Que quando nós negamos esse direito a um de nós, nós estamos rasgando a Constituição, dizendo que não vale para mais nenhum. Ontem eu fiz uma sessão plenária do Tribunal do Júri, e quando eu fui cumprimentar o acusado, falei que sabia que ele tinha certeza que estava num espaço em que ia ser julgado pelos seus semelhantes e que ali se buscava fazer justiça. E, naquela mesma hora, o promotor me interrompeu, arguindo uma questão de ordem, que, na verdade, não era uma questão de ordem, dizendo que não, que o acusado não era semelhante aos jurados, que o acusado era muito diferente deles, que não se pode dizer que são semelhantes como eu disse, os famigerados cidadãos de bem e aquele que se encontra no banco dos réus. E é essa ideia absolutamente deturpada que se tem que combater para que não se veja a Defensoria Pública como essa instituição criminalizada, de uma certa forma, né? Assim, também estigmatizada. Não faz muito tempo saiu uma matéria no Jornal de Santa Catarina, nos jornais de maior circulação, em que se falava que havia ocorrido um mutirão. E esse mutirão, inclusive, foi decorrente de um pedido por parte do governador do estado, que os estabelecimentos prisionais estavam muito cheios, que estavam recebendo presos acima da sua capacidade, e pediram que se fizesse uma... Lógico, se pediu, não se ordenando, né, mas se formalizou esse pleito, que, dentro do possível, a Defensoria Pública realizasse uma atividade de revisão dos casos em que fosse possível que não se aplicasse especialmente a prisão preventiva, mas sim outras medidas cautelares. Diante disso, foi feito esse mutirão, essa atividade, e vários pedidos foram formulados, e isso saiu no jornal, né, que esses pedidos haviam sido realizados por parte da Defensoria. E eu acho muito curioso que, tanto nas redes sociais quanto nos jornais, eu gosto muito de ver os comentários. Os comentários, eu acho que a leitura dos comentários traz uma espécie de gozo escópico, como falaria Freud, e o Alexandre Moraes da Rosa fala um pouco disso, que é aquela história de a gente não consegue parar de ver, faz mal, é um sofrimento, mas eu não consigo parar. Obrigada. Porque é chocante ver aqueles registros, aqueles comentários, aquelas colocações,
mas eu não consigo, é mais forte que eu não resisto a ler os comentários. E eu fui ler os comentários dessa matéria e faziam várias críticas à Defensoria Pública. São essas críticas que a gente tem que combater, que a gente tem que superar para conseguir fortalecer a instituição a ponto de se prestar o melhor serviço possível. E essas críticas passavam desde porque vai receber determinados valores a mais por obter resultados positivos nesses pedidos que foram realizados, até o fato de estar supostamente aliado a organizações criminosas, aos impostos estarem sendo destinados a uma instituição que só defende bandido, e desculpa até usar essa expressão, que eu não gosto da expressão bandido, eu acho absolutamente assim, reprovável, estigmatizante, mas era o que se falava. E isso deve ser veementemente combatido na nossa atuação diária e mediante a educação em direitos, né? Por isso a gente precisa assim falar tanto com a imprensa, com a população, com os alunos a respeito dessas questões. Outro aspecto que deve ser retomado, porque eu já falei aqui en passant inicialmente, diz respeito à exigência do respeito às prerrogativas dos defensores públicos. Como disse, muitas vezes parece se tratar de uma questão de vaidade ou uma questão de necessidade de afirmação, mas é um meio de se assegurar que os direitos sejam garantidos àqueles que são usuários da Defensoria Pública, ou seja, é uma forma de se trazer maior qualidade aos serviços prestados e efetividade àquelas missões, àquelas atividades praticadas. Então, primeiro, com relação à interpretação, há alguns dispositivos da legislação que trata das prerrogativas dos defensores públicos, que no âmbito nacional é a Lei Complementar 80 de 94, que permitem mais de uma interpretação, e se vem fazendo a interpretação sempre mais prejudicial à Defensoria Pública e, portanto, aos seus usuários, na prática, né? E nós devemos lembrar que a Defensoria Pública é também um direito fundamental, é a concretização de um direito fundamental, do direito à assistência jurídica, e, desse modo, a aplicação do princípio da interpretação pro homine, né, a regra interpretativa pro homine dos direitos humanos, se aplica também no que diz respeito às prerrogativas dos defensores públicos, ou seja, havendo duas formas de se interpretar, vai se conferir aquela interpretação que seja mais favorável à concretização dos direitos humanos, que é justamente aquilo que mais vai fortalecer a Defensoria Pública no sentido de se conferir esse atendimento, esse serviço. Como exemplos, né, a expressão assento no mesmo plano do Ministério Público. No mesmo plano, se a gente for procurar no dicionário, essa expressão não existe só no sentido da matemática, de geometria, né, de plano como algo reto, mas um dos significados em que é mais usado é em situação de igualdade, de condição de igualdade. Mesmo plano significaria, então, em condição de igualdade. Plano como condição, como situação, e não como algo reto, necessariamente. E essa interpretação de assento no mesmo plano do Ministério Público, como simplesmente estar no mesmo nível, falando em termos arquitetônicos, mesma altura no piso, digamos assim, é uma interpretação extremamente pobre, extremamente vaidosa, daí sim, por quem quer se valer ainda de uma posição privilegiada no processo, especialmente no processo penal, em que isso se vislumbra com resultados mais gravosos, e nega a necessidade de se conferir tratamento idêntico e concretizar essa paridade entre os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, de modo a não haver esse prejuízo à parte representada pela instituição. Tem um artigo publicado, uma coluna publicada pela Auri Lopes Júnior, que foi agora em março de 2018, chamada Não Percebemos o Quanto Nosso Processo Penal é Primitivo e Inquisitório, que fala justamente
dentre outras questões, né, mas trata desse posicionamento, dessa disposição cênica. No Tribunal do Júri, que eu mencionei, que atuo lá em Florianópolis, o assento do defensor público fica aproximadamente 6 metros do assento do Ministério Público, que fica ao lado do magistrado. Isso tem uma repercussão assim, significativa nas decisões, e é tão gritante a situação que chega ao ponto de, muitas vezes, as testemunhas não localizarem o defensor quando está fazendo as perguntas. Porque tem microfone, as caixas de som vêm de todos os lados, então não conseguem distinguir de onde vem o som. E, às vezes, eu estou fazendo as perguntas, a testemunha fica procurando onde é que está o defensor, até, depois de muito tempo, achar que está quase atrás da cadeira da testemunha, se encontra o defensor público. Isso já foi comprovado por meio de pesquisas que analisam a questão do inconsciente, né, da repercussão que isso tem, dessa disposição cênica na decisão dos jurados. Mais recentemente teve uma pesquisa feita também por um grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que questionaram a jurados expressamente, né, a que parte teria dado mais credibilidade e por quê, independente do voto, que evidentemente é secreto. E muitos, em regra 2 ou 3 dentre cada 7, falavam expressamente que teriam dado mais credibilidade ao Ministério Público por estar sentado ao lado do juiz. Então, não é algo secundário, não é algo que deve ser relegado a um segundo plano, é algo que deve encampar também a nossa luta deve encampar também o respeito a essa prerrogativa. Muito embora em audiências comuns talvez isso não tenha tanta diferença, mas especialmente em sessões plenárias isso tem uma representação muito forte, com repercussão muito clara nos resultados. Mas, lembrando que nas audiências também isso deve ser postulado, uma vez que até a maneira como as testemunhas respondem às perguntas a quem acreditam ser as autoridades daquele ato é diferente de como se responde ao defensor público, e isso também tem relação com o posicionamento, com a situação dos móveis, né, da disposição dos móveis na sala. Outra prerrogativa que muitas vezes é interpretada de modo a prejudicar a atuação da Defensoria Pública é o contato com o custodiado, que deve se dar a qualquer hora, em qualquer lugar, sem restrições, ainda que esteja segregado. Então, em Santa Catarina, por exemplo, nós temos o DIAP, que é o Departamento de Administração Prisional, não sei como chama aqui, mas deve existir algum órgão semelhante, que restringe o contato com os custodiados ao argumento de que não há pessoal suficiente ou de que não é o momento adequado para isso. Quando são levados para audiências, existe uma carceragem no fórum em que eles ficam aguardando as audiências ocorrerem. Nessa carceragem, por exemplo, não se permite o contato com os custodiados porque não é faticamente possível, de acordo com os funcionários e os responsáveis por essa organização ali dos presos. Então, se restringe essa prerrogativa do defensor público, e especialmente o direito do usuário de serviço da Defensoria Pública, do assistido da Defensoria Pública, de ter a melhor defesa prestada em virtude da falta desse contato que é negada a um argumento absolutamente incompatível com a legislação, com os dispositivos constitucionais. Já aconteceu também, e não só comigo, com diversos colegas, de se negar o contato com o custodiado após a audiência, seja na carceragem, seja em outro ambiente, mas sob o suposto fundamento de que, se o juiz não autorizasse, não se podia ter contato com o custodiado, e que o contato poderia se dar exclusivamente antes da audiência, porque depois não se justificava mais falar com o assistido. Nada mais distinto daquilo que deve, de fato, ocorrer, daquilo que deve ser a atuação dessas profissões, dessas carreiras, dessas atividades
em respeito à atuação da Defensoria Pública. E, nessa mesma linha, a oitiva do assistido ela deve se dar de modo reservado. Essa é uma das maiores dificuldades que eu percebo que não só em Santa Catarina, mas em inúmeros estados se enfrenta, a impossibilidade de conversar com o assistido reservadamente quando se encontra encarcerado. A presença sempre de algum ou policial ou agente da administração prisional que acaba intimidando muitas vezes aquilo que vai ser dito pelo assistido e, portanto, não se vai fazer uma melhor defesa, né? Afinal, se precisa ter o contato com o assistido e essas informações são relevantes, que sejam prestadas de maneira completa e verídica. Até tem o livro A Beca Surrada, do Alfredo Tranjan, em que ele fala que aquele que vai ser representado numa defesa criminal tem sempre que falar a verdade para aquele que o representa, como um médico não pode curar um paciente sem que esse paciente descreva corretamente os sintomas. Então, se não descreve os sintomas adequadamente, não se pode ministrar o remédio adequado. E, de fato, não vai a Defensoria Pública poder ministrar o remédio adequado se não tiver essa conversa reservada com os seus assistidos, com os seus usuários. Recentemente teve um caso de delação premiada que estava sendo feita em Santa Catarina, e eu tenho muitas ressalvas com relação ao Instituto da Delação Premiada. Entendo que não deveria ser, que não é compatível com o nosso ordenamento jurídico, que não deveria se praticar. No entanto, a partir do momento em que pessoas que têm condições de contratar advogados fazem esse tipo de acordo e se beneficiam com esse tipo de acordo, está sendo aceito no nosso sistema de justiça criminal, se mostra absolutamente em descompasso com os próprios objetivos da Defensoria Pública, que se negue atendimento, que se negue a realização desse acordo de delação premiada, de colaboração premiada, exclusivamente ao argumento de entender por essa incompatibilidade com a Constituição. Então, acabo por também representar aqueles que desejam fazer a colaboração, e era justamente um desses casos em que se ouviu o colaborador junto com o Ministério Público, que era com quem se faria esse acordo, e os agentes da administração prisional ficaram presentes no recinto e se avisou a eles inúmeras vezes que aquilo era sigiloso, que só seria anexado ao processo, só seria juntado ao processo em um momento posterior, quando já se conseguisse também mais segurança ao próprio colaborador. Lógico, daí permitindo o exercício do contraditório pelas partes que seriam prejudicadas por aquele acordo, mas naquele momento era extremamente sigiloso. Pouco tempo depois aconteceu uma audiência em que essa pessoa que estava fazendo a delação era testemunha, e se pediu para chamar essa testemunha na carceragem quando era a vez da realização da sua oitiva. E daí um agente gritou para o outro: "Traz lá o dedo duro! Traz lá o cagueta." Não lembro exatamente qual foi a expressão, mas acho que foi o dedo duro. É evidente que esse tipo de ato é reprovável e afronta os próprios objetivos, as próprias regras de atuação do próprio Departamento de Administração Prisional, ou seja, não estou partindo do pressuposto que todo agente vai agir dessa forma, mas é um dos problemas que se verificam quando se realiza essa oitiva na frente de outros agentes. É como muitas vezes se pretende que se ouça o conduzido, o detido, na frente da polícia militar, na frente de policiais militares, quando antes da sua audiência de custódia, em que ele quer justamente relatar uma violência por parte da polícia militar. Não tem como, se inviabiliza o exercício da atividade e, portanto, uma defesa adequada. Outra interpretação que muitas vezes se faz de modo inadequado é com relação ao ingresso em estabelecimentos prisionais, que a legislação fala que esse ingresso se dá independentemente de prévio agendamento. E há quem interprete, então, que o ingresso nos estabelecimentos pode se dar independentemente de prévio agendamento, mas o atendimento ao assistido que lá se encontra tem que ser agendado. É uma interpretação esdrúxula, mas que acontece.
e se argue também a falta de pessoal e, portanto, seria necessário esse prévio agendamento. E, de fato, se a gente analisar a lei, né, fala no final, e o livre ingresso de todos os estabelecimentos de custódia, independentemente de prévio agendamento, só que esse, independentemente de prévio agendamento, não diz respeito exclusivamente ao ingresso, mas sim ao contato com o assistido. Senão o ingresso não tem muito sentido. Lógico, existem os casos de inspeção, né, de verificação dos próprios estabelecimentos de custódia, mas na maior parte das vezes se ingressa nesses estabelecimentos com o objetivo de conversar com os assistidos. Outro ponto em que se verifica essa interpretação, que agora eu não estou apertando nada, nenhum botão aqui, acho que não sou eu. Mas que se verifica essa interpretação deturpada dos dispositivos com relação à carga dos autos e aos processos digitais. Eu não sei em que pé se encontra a digitalização dos processos aqui em Rondônia, mas em Santa Catarina já houve essa migração quase integral, e muitos arquivos não conseguem ser importados para o sistema, ou seja, algumas mídias. Vamos supor que era um processo que vinha com uma mídia da câmera de segurança de monitoramento do local em que aconteceu a briga ou o acidente de trânsito ou o que quer que seja. Essa mídia antes vinha colada, né, numa folha do processo físico. Vinha no envelopinho, se colocava o CD, o DVD, e vinha ali dentro e vinha em carga junto com o processo. Agora não se consegue, muitas vezes, importar isso para o sistema e se diz que é a defensoria que tem que buscar e o prazo já está correndo. Então, é algo que também tem que ser, não vou dizer só combatido, porque parece que a gente está numa atividade sempre de contraposição ou de inimizade em relação às instituições, mas talvez conquistado, não no sentido de conquistar o direito, que o direito já existe, mas conquistar essa sua concretização por meio de diálogos e mesmo da exigência, se precisando, inclusive valendo-se do CNJ ou dos órgãos competentes da Corregedoria do próprio Tribunal Estadual, de modo a que se possa, como venho falando, prestar o melhor atendimento, né? Como se o prazo está correndo, sem acesso àquelas mídias, como é que se pode realizar uma atividade de forma adequada? Então, encerrando, que já está próximo aqui, teria tantas coisas a falar, mas já está próximo do fim do tempo. Eu não fiz muitos aportes teóricos, fiz 2 menções, talvez, a 2 autores, porque não era essa a proposta da fala, e sim uma questão mais prática, mais do cotidiano do defensor público. Mas gostaria de encerrar falando de algo que eu costumo remeter quando falo em defensor público, que são dos cronópios, né, do Júlio Cortázar, que criou esses seres, ele inventou esses cronópios, que seriam seres verde, por uma coincidência, e são conceituados, caracterizados como criaturas idealistas, sensíveis e ingênuas. Diferente dos famas, que são pretensiosos e formais, e dos esperanças, que são mais aborrecidos, que são mais ignorantes. E sempre falo que o defensor público tem que ser cronópio, né? Tem que ser resistência, tem que ser o ser verde dentro do sistema de justiça que se pretende ser um sistema constitucional de justiça. Essa ideia de sensibilidade, de idealismo, já fica bem clara na nossa atuação, nos meios de realizar o munus constitucional estabelecido ao defensor público, mas chama mais atenção a ingenuidade, porque eu acho que a gente precisa ter muita ingenuidade, sim, para conseguir se colocar no lugar do outro, para conseguir acreditar que é possível mudar essa realidade, essa disparidade que a gente verifica, especialmente no Brasil, e para buscar sempre fazer algo diferente, né? Se nós não formos ingênuos, se nós formos céticos, e muitas vezes a nossa vida faz com que nós hajamos pautados por um ceticismo, né? Por uma descrença na possibilidade de mudança, se nós agirmos assim, nós não vamos conseguir exercer a atividade defensorial, não vamos conseguir atingir
o objetivo que é de prestar os serviços à população em situação de vulnerabilidade, de assegurar os direitos a essa população, essa parcela da população, que é uma parcela significativa e que depende, muitas vezes, exclusivamente da Defensoria Pública, né? Às vezes não é a última porta apenas, mas é a única porta que se abre, além das portas do cárcere, que estão sempre abertas à população em situação de vulnerabilidade. Então, para que não seja o caminho, não seja a porta do cárcere, que seja a porta da Defensoria Pública, que sejamos cronópios, ingênuos, sensíveis, idealistas, buscando respeito às prerrogativas, buscando respeito à instituição, o conhecimento da instituição, de modo a prestar o melhor serviço possível. Muito obrigada, agradeço realmente profundamente a atenção. Gostaria... Está ouvindo? De agradecer a Fernanda pela disponibilidade de participar do nosso evento. Falar que a Fernanda tem um livro, né? Um livro Precisamos Falar de Defensoria Pública. Então, quem tiver interesse pode procurar na internet. Como que é, Fernanda? Eu tenho uns aqui para dar, se alguém quiser. Eu trouxe uns e tem na internet também. E eu queria falar rapidinho. Ano passado, participamos de o Centro de Estudos organizou um evento na Universidade Federal de Rondônia, e eu tive a oportunidade de falar, e eu vou repetir a minha fala, a minha breve fala que eu fiz nesse evento, que eu acho que vem muito a calhar com a palestra da Fernanda. Foi num evento como esse, como aquele de Cacoal, que há 10 anos eu me senti tocado para me tornar um defensor público, sendo que nessa oportunidade eu estava no lugar da maioria aqui dos presentes, de acadêmico. Então, aquele momento em que você tem 18, 19 anos, você é perdido na faculdade, não está ali sem saber o que é que você está fazendo, o que é que você quer fazer para o resto da sua vida. E na Universidade Federal do Ceará, onde eu estudei, teve um evento como esse, que falava de defensoria. E foi naquele momento que eu tive o primeiro start para definir o que eu queria ser para o resto da minha vida. E essa vontade cresceu, depois fui estagiar na Defensoria Pública, e mais para frente, quando me formei, tive a oportunidade de ser defensor no Acre, e agora aqui em Rondônia. Porque naquele momento se falava de defensoria e eu estava aberto para ouvir. Espero que os senhores que estão aqui, principalmente eu falo nesse momento para os acadêmicos, estejam abertos para a Defensoria Pública, para entender da Defensoria Pública, e para, quem sabe, ser mordido pelo mosquito verde, né? Ele é bom, ele é legal, é bom ser defensor público, e falemos de defensoria pública, passemos adiante, e, mais uma vez, muito obrigado pela presença.